Olá, galerinha minha! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre os hebreus, um povo antigo, antes de Cristo, um dos povos mais antigos e que fundaram uma das religiões monoteístas mais antigas da história, o judaísmo. Então, vamos lá. Esse nome vem da raiz avar, que significa passar, transitar, atravessar, cruzar. Esse nome denota viajantes, aqueles que passam adiante. Isto porque os israelitas, por um tempo, realmente levaram uma vida nômade. Só vale lembrar que ser nômade é quando é andarilho, quando migra de um lugar para outro. Bem, os hebreus tiveram uma história de migração, lutas, fugas, cativeiros, mas procuravam e conseguiram preservar sua cultura. A civilização hebraica, formada por pastores nômades, vivia na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Vocês lembram que nós falamos sobre Ur? Ur, uma das cidades mais antigas, das primeiras cidades a ser fundadas. E a Mesopotâmia, a região que ficava entre dois rios, Rio Tigre e Eufrates. Bem, no meio de seu território havia o rio Jordão, que fazia da região a área mais fértil e favorável. Lembra que o tio Lelê falou sobre esses rios? Então, quando eles inundavam, deixavam em seu leito uma camada fértil. Então, vamos entender as condições geográficas dessa região. Bem, lá tem um grande deserto. Não é igual o deserto do Saara que nós vimos lá no Egito. Esse deserto arábico é um deserto parecido, ou seja, o solo é muito pobre, calor muito intenso. No deserto, gente, o que acontece? De dia, a temperatura vai acima de 40 graus e à noite vai próximo a 0 grau. Então, é muito difícil viver no deserto. Vale lembrar que no deserto tem chuva, tempestade de areia, o ar é muito seco, então fora a falta de água e o solo pobre. Então, viver naquela região era difícil e as poucas áreas férteis eram disputadas por vários povos. Então só podia resultar em quê? Em guerra, né? Então, os hebreus, desde antes de Cristo, desde 2000 anos antes de Cristo, já viviam com essa realidade, essa situação de ter que migrar, de ter que buscar uma área fértil, uma área melhor para viver. Aqui é a rota dos hebreus, saindo da terra prometida, chamada Canaã, e indo em direção ao Egito. O tio Lelê vai explicar melhor para vocês. Numa determinada época, houve uma seca maior de todas que eles tinham vivido. Então eles foram obrigados a migrar para uma área mais fértil. Então eles foram andando até chegar ao Egito. Nesse momento, é um momento muito interessante para mim, a parte mais forte da Bíblia, uma das partes mais fortes da Bíblia, mas nós historiadores chamamos de epopeia, ou momento épico, ou seja, um grande acontecimento. Então, você encontrará um registro completo sobre a vida dos hebreus na Bíblia, né? Lá estão registrados toda a sua peregrinação, sua moral, costumes, leis e história religiosa. Eles deixaram como herança o monoteísmo. Nós já vimos sobre isso também lá para trás. O monoteísmo é a crença no único Deus. Bem, podemos dividir a história dos hebreus em 3 etapas. 1, governo dos patriarcas. 2, governo dos juízes. E 3, governo dos reis. Bem, governo dos patriarcas, eles eram divididos por patriarcas, que eram líderes políticos e líderes também da família. O primeiro grande líder foi Abraão, segundo o Antigo Testamento. Abraão era mesopotâmico, originário da cidade de Ur, na antiga Caldeia. Abraão conduziu os hebreus de Ur
rumo à Palestina, a chamada Terra Prometida. Chegaram lá por volta de 2000 anos antes de Cristo. Viveram na Palestina por quase 3 séculos. Durante esse tempo, Abraão fundou uma cultura religiosa monoteísta. Eles saíram de Ur em direção à Terra Prometida, confiando na promessa de seu único Deus, Jeová, de levá-los a uma terra que emana leite e mel. Isso está descrito na Bíblia. Isso é uma passagem muito bonita. Bem, depois de Abraão, a liderança foi passando de pai para filho. Isso é uma característica cultural desse povo. Então, quer dizer, a liderança é passada de pai para filho. Não tem eleição, ninguém escolhe, né? De pai para filho. De Abraão foi para Isaac, depois para Jacó. Este último teve um destaque interessante, pois Jacó teve seu nome mudado para Israel e teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos aqui, ó, nós temos em cada região dominada por esses 12 filhos, certo? Então, observem que essa região é banhada pelo mar Mediterrâneo, né? Também aqui no seu coração tem um mar morto. Mas tiveram tempos complicados. Os hebreus tiveram conflitos com os vizinhos e uma terrível seca que assolou a Palestina, obrigando-os a emigrar, sair para o Egito, onde permaneceram por mais de 400 anos. Eram perseguidos e escravizados pelos faraós. Então, nesse momento, gente, foi uma parte muito complicada, porque chegando lá no Egito, eles foram escravizados, certo? O Egito, nessa época, era uma potência econômica. Então, nós vamos ver aqui agora uma parte de um filme chamado Êxodo, Deuses e Reis, um filme de Ridley Scott. 300 anos antes da Era Comum. Há 400 anos, os hebreus são escravos no Egito. Construindo suas estátuas, suas cidades, sua glória. Em todo esse tempo, eles não esqueceram sua terra natal, nem seu Deus. E Deus não se esqueceu deles. Êxodo, Deuses e Reis. Bem, gente, eu sugiro que vocês assistam esse filme. Esse filme é um espetáculo e ele é baseado, é claro que todo filme ele não tem por objetivo relatar exatamente a história, ele foge à história, mas ele foi por quê? Porque ele é feito para entretenimento, mas ele serve para ilustrar, para a gente visualizar de como que era a vida naquela época, o sofrimento desse povo, certo? Vamos avançar. Somente a ideia de libertação consolou um povo abatido e escravizado. Essa ideia veio por meio de Moisés. Os hebreus, liderados por ele, fugiram do Egito. Essa fuga é conhecida como Êxodo. Podemos ver no Êxodo, do relato bíblico, algumas particularidades, como a ocasião em que Deus dos hebreus, Jeová, abriu o Mar Vermelho. Eles fugiram do Egito, perambularam 40 anos no deserto e, por fim, retornaram à Palestina. Gente, essa parte é fantástica. Então, o que eu acho interessante é que durante muito tempo a história é uma ciência, né, gente? E durante muito tempo a história ficava numa briga, separando ciência de fé. E só que nos últimos anos, as últimas décadas, os historiadores chegaram à conclusão de que várias passagens bíblicas, essas epopeias desses grandes acontecimentos, na verdade eles foram comprovados cientificamente. Quer dizer, aconteceu, o povo hebreu foi escravizado,
houve o êxodo. Agora, essa questão do Mar Vermelho se abrir, tem várias e várias teorias. O que nós sabemos, de fato, é que eles retornaram, né, à Terra Prometida. Beleza? Vamos nós. Aqui é a região, né, vista por uma imagem satelital, uma imagem de satélite. Aqui mostra a rota do êxodo, quer dizer, a volta, né, o retorno do povo hebreu até Canaã, a chamada Terra Prometida. E esse povo passa pela península do Sinai. Já já vamos falar sobre ela. Bem, aqui uma representação, um desenho, né? Aqui mostrando um fotógrafo, né, tirando foto lá e registrando essa passagem de Moisés libertando seu povo. É claro que isso aí é um cartoon, para a gente rir, né, para a gente entreter, mas talvez uma observação assim, para a gente refletir, de que se fosse hoje em dia, teriam inúmeros paparazzis, né, paparazzos, registrando o momento, fazendo selfies, porque realmente foi uma passagem estrondorosa, né, uma passagem épica. Durante a perambulação, Moisés não chegou a entrar na Palestina. Por isso quem os conduziu até lá foi Josué, sucessor de Moisés. Mas para repousarem na Palestina, os hebreus tiveram que travar intensas lutas com os cananeus e posteriormente com os filisteus, povos que ocuparam a região. Foram quase 2 séculos de lutas e nesse período os hebreus foram governados pelos juízes. Então, gente, aí é a segunda etapa da história dos hebreus. Aí sai daquela fase patriarcal para a fase dos juízes. Beleza? Bem, antes quem julgava os hebreus era o patriarca. Agora havia líderes militares indicados das 12 tribos que julgavam tudo. Esse período se estendeu por uns 300 anos. Entre a conquista palestina, chamada também de Canaã, até o início da monarquia. Entre esses chefes estavam Gideão, Jefé, Samuel, Sansão, conhecido por sua monstruosa força. Todo mundo já ouviu falar da força de Sansão, né? Sansão e Dalila. Bem, os filisteus ainda representavam muita ameaça aos hebreus, visto que lutavam pelo completo controle do território da Palestina. Isso fez com que os hebreus instituíssem a monarquia para poder assim centralizar o poder e ter mais força para enfrentar os adversários. O primeiro rei hebreu foi Saul, da tribo de Benjamim. Ele, porém, não teve sucessor, não teve sucesso em enfrentar os inimigos. Em batalha, ao ver que não conseguiria derrotar seus adversários, ele e seu escudeiro se suicidaram. Bem, vamos lá. Já no século XI, Davi, sucessor de Saul, conseguiu mostrar eficiência nos combates militares. Venceu os inimigos, tornou a nação hebraica forte e estabilizada. Tinha um exército brilhante e Jerusalém se tornou a capital. Davi conseguiu o grande feito de expandir os domínios do reino. Seu filho, Salomão, o sucedeu em 966 a.C. e este ficou conhecido na história pela imensa fortuna e sabedoria que adquiriu. Se tornou rei muito jovem, segundo a Bíblia. Sua primeira esposa foi a filha de Faraó, mas depois dela chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas. Ampliou a participação no comércio e construiu várias obras públicas, como o famoso Templo de Jerusalém, dedicado a Jeová. Os exageros iam da economia à cultura. Mas haviam altos impostos. Os camponeses trabalhavam muito nas construções. Isso gerou descontentamento geral, que piorou com a morte de Salomão. Gente, vocês viram aquela novela que foi produzida pela Record? Foi os 10 Mandamentos, não foi? Então, os 10 Mandamentos. Foi muito bacana. Ela conta a história, toda essa passagem aí. Muito bacana. Hoje vocês podem revê-la, né? Está aí nas plataformas digitais. Vamos lá, galerinha minha. Mas haviam altos impostos, vamos lá. Então o resultado foi que o filho de Salomão, o reino acabou se dividindo, criando o reino de Israel e o reino de Judá.
com as capitais em Samaria e Jerusalém, respectivamente. Então, nesse momento, não há um reino unificado, tem 2 reinos. Bem, aqui nós temos um mapa representando a divisão de Israel. Agora nós temos Israel ao norte e Judá ao sul. Com isso, o reino ficou vulnerável e logo foi levado ao cativeiro pelos babilônios. Estes saquearam o templo de Jerusalém e destruíram tudo. O cativeiro iniciou-se em 587 a.C. e durou até 538 a.C. Depois houve o retorno à Palestina e o início da reconstrução das muralhas da cidade, do templo e da própria cidade. Mais tarde, foram conquistados novamente pelos greco-macedônios e pelos romanos. Em 70 d.C., Tito, general romano, destruiu Jerusalém e os hebreus abandonaram a Palestina. Esse abandono é também chamado de diáspora. Então, gente, esse povo até hoje vive fugindo, vive sob dominação, né? Então a região é repleta de diversidades, repleta de conflitos e muito complicado você analisar de quem realmente pertence a essa terra. Porque sai um povo, depois entra outro povo, esse povo que chega se constitui como um povo genuíno e depois o povo que saiu quer retornar e reivindicar a posse dessas terras. Bem, somente em 1948, foi fundado novamente o Estado de Israel, e aí nesse momento apoiado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Mas lá, gente, não tem uma paz completa. Como eu falei para vocês, né, um lado tem Israel, teve apoio no século XIX, em 1800, e lá vai bordoada, pela Inglaterra, e no século XX, em 1948, teve apoio dos Estados Unidos. Então, nós temos, na situação atual da região, a Rússia, a antiga União Soviética, hoje é a Rússia, apoia os palestinos e os Estados Unidos apoiam Israel. Então, fica uma briga, né, eterna. Vale lembrar que os palestinos são muçulmanos, têm uma origem árabe, mas e os israelitas, são de origem hebraica. Já houve uma pesquisa genética mostrando que os dois povos são próximos, eles têm uma mesma base genética, ou seja, eles são comuns, eles vieram de um mesmo ancestral, dos mesmos ancestrais, ou seja, de quem pertencem essas terras? Na minha forma de entender, aos dois povos. O problema é como que essas terras serão divididas? A quem caberá o domínio de Jerusalém, que é a capital de Israel? Então é muito complicado. Bem, a sociedade hebraica, ela era formada pela maioria por camponeses, pastores, escravos, pagavam altos impostos e então serviam em vários trabalhos como serviço militar. Acima dessa classe tem os burocratas e comerciantes, e no topo lá da pirâmide social ficavam os grandes fazendeiros, sacerdotes, funcionários públicos e também a família real. A economia era basicamente a base da agricultura e da pecuária. Uma agricultura muito pobre, com pouca diversidade, né? E a pecuária, basicamente cabras e ovelhas. Somente a partir do reinado de Salomão é que os hebreus desenvolveram mais comércio. Daí começaram a buscar o individualismo, o lucro. Infelizmente, isso resultou numa desigualdade social. Sobre a cultura, os hititas, habitantes da Ásia, os ensinavam a usar o ferro. Os araneus da Síria os influenciaram na língua e na escrita, usando o aramaico. Mas a religião era a base da cultura. O monoteísmo, crença em um só Deus, acabou fundando o cristianismo e o islamismo. Então nós temos, gente, o monoteísmo, a primeira mais antiga religião
né, foi a hebraica, né, a judaica. E aí o judaísmo deu origem ao cristianismo e ao islamismo. Diz os historiadores que antes do judaísmo havia crença num único Deus numa determinada época lá no Egito Antigo, e como os hebreus foram dominados pelos egípcios, houve uma influência desse domínio, dessa cultura, na composição, na formação no que nós chamamos de judaísmo. Bem, comemoravam a Páscoa, na verdade representava a saída dos hebreus do Egito, além dos Pentecostes, que era o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos. Guardavam também o sábado, que resguardando-se de qualquer atividade. Então vocês observam que tem muitas semelhanças entre judaísmo e o nosso cristianismo, né, na maioria aqui do Brasil, né? Bem, na literatura destaca-se a Bíblia, que é dividida por eles em livros históricos, que descreve a própria história deles, desde José até a conquista da dominação persa, e os livros proféticos são livros que falam sobre acontecimentos futuros. Entre eles estão os livros de Isaías, Daniel, Ezequiel, Amós, e os livros didáticos são os que ensinam os princípios religiosos, morais, sociais. Nós temos os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Cânticos de Salomão, também chamados de Cânticos dos Cânticos. Os hebreus nos influenciaram muito no sentido religioso, literário, mas foram vagarosos no desenvolvimento científico. Na arquitetura destaca-se o Templo de Jerusalém, dedicado a Jeová, construído por Salomão. Aqui, gente, o que restou desse grande templo de Salomão hoje é o chamado Muro das Lamentações. E ele tem uma importância das 3 religiões monoteístas: para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Então é muito interessante, né, que uma terra que é tão disputada tem elementos também que acabam não unindo, mas tendo uma harmonia, né? Então Jerusalém é uma capital muito interessante. Esse Muro das Lamentações, gente, observe que tem entre uma pedra e outra, tem frestas. E entre essas frestas, as pessoas religiosas levam os seus sonhos, seus pedidos a Deus, colocam no papel, dobram e colocam enfiado ali, né? Ou seja, tem milhares e milhares e milhares de papeizinhos ali colocados entre essas frestas. Bem, aqui é o chamado Muro das Lamentações. E esse templo, gente, ele foi destruído e reconstruído, destruído e reconstruído. E por fim, como eu falei para vocês, do antigo templo, da última reconstrução do templo, só restou o Muro das Lamentações. Bem, aqui é parte do que restou nesse muro, né? Já com uma mesquita atual, de uma igreja atual. Mesquita, eu falei mesquita, mas é uma sinagoga, tá? Mesquita é uma igreja muçulmana, sinagoga judaica. Aqui é a estrela de Davi, um dos símbolos do judaísmo. Aqui mostra a variação do judaísmo em torno da palavra Davi. É escrito em fenício, em hebraico, né, em hebraico atual. Vale lembrar que quem estuda hebraico tem o hebraico atual e o hebraico antigo. Há uma variação, igual ao nosso português. A menorá é uma lâmpada, um candelabro de 7 braços, um dos principais também símbolos do judaísmo, e era originalmente um objeto formado de ouro maciço, batido e puro, feito por Moisés para ser colocado dentro do santo lugar, do átrio. É claro que isso aqui é uma representação do antigo, ele não existe mais. A Torá, aqui é uma cópia da Torá, ela é toda tipo um pergaminho, né? Toda enrolada. É o nome dado aos 5 primeiros livros, a Tanakh,
também chamados de Amisha Torá, as 5 partes da Torá. Bem, vamos avançar. Então é isso aí, galerinha minha. Espero que vocês tenham entendido. Então, o povo hebreu, hoje, nós temos os israelenses, né, e a região atual vivendo esse conflito ainda. A região, esse povo ainda não conseguiu conquistar a sua tão prometida paz. Gente, então um beijinho nas crianças. Até a próxima.